Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez aqui, nesta noite, para ver esse vídeo, para pregar a palavra de Deus. Hoje pela manhã, na nossa igreja, terminamos a segunda parte da exposição do Salmo 46. Importante que vocês ouçam as mensagens, com calma, já que ela é gravada, você pode parar, dar uma estudada e ouvir as mensagens, o material que está sendo postado no grupo, estudo bíblico, as mensagens são colocadas pela manhã também, logo cedo, tudo isso para a edificação da nossa igreja nesse momento, tá certo? Então vamos, nesta noite, ouvir mais uma vez a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1, versículo 12 ao versículo 14. Filipenses, capítulo 1, versículo 12 ao 14, diz assim o texto sagrado: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria motivados no Senhor, pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Louvado seja Deus. Vamos orar, pedir a graça de Deus, a sua ajuda para que Ele ilumine a minha mente nessa noite, através desse vídeo possa abençoar a sua vida. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, estamos aqui mais uma vez reunidos com a Tua santa e poderosa presença, pedindo a Tua ajuda e a Tua graça, pedindo que o Senhor me use através dessa reflexão para abençoar todos aqueles que vão ouvir esta mensagem. No nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, até pouco tempo alguns líderes estavam discutindo se a igreja deveria cancelar os seus cultos ou não, por conta dessa epidemia que nós estamos enfrentando. E muitos não queriam cancelar os seus cultos, alegando que a igreja precisa estar com as portas abertas para acolher e atender os necessitados. Bom, quem usa esse argumento, não vou dizer que está errado, não vejo que esteja errado, pois se tal igreja usa os meios corretos, determinado pelo Ministério da Saúde, creio que não há nenhum problema em manter a sua igreja aberta. Já outros preferiram cancelar os cultos, como por exemplo a nossa denominação. Também não há nenhum problema, mas o ponto é, a igreja do Senhor, ela é poderosa para ser bênção independente da posição que ela se encontra, ou seja, em isolamento ou não, esteja ela presa ou livre, ela é poderosa para ser bênção em qualquer posição, em qualquer contexto. O fato da igreja estar em isolamento não impede que ela seja bênção, tanto internamente como externamente. Certo? E o texto dessa noite é uma prova disso. O texto dessa noite é ideal para comprovar isso que eu estou dizendo. A carta de Paulo aos Filipenses faz parte do conjunto de cartas que nós chamamos de cartas de prisão, porque quando Paulo escreveu, obviamente ele estava preso, ele estava isolado, usando um termo nesse momento que nós estamos vivendo. Paulo estava confinado em Roma, não em uma masmorra. Muitas vezes nós pensamos que nesse momento aqui ele estava em uma masmorra. Não, ele estava numa casa, numa prisão domiciliar. Ele não estava numa masmorra. Mais detalhes, segundo Atos capítulo 28, versículo 16, versículo 20, ele estava preso ao guarda, algemado juntamente com o guarda. Então, onde quer que ele fosse, esse guarda ia com ele, ele estava algemado junto com um soldado. Esse era o costume da época. Imaginem vocês como era isso. Imaginem aqui preso, gravando esse vídeo, e preso aqui junto com o guarda algemado. Que situação! Onde Paulo ia, o soldado estava junto. Isso era o costume da época, como eu disse. E foi de dentro da prisão que Paulo escreveu as cartas
de prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Então, já começamos a perceber que o confinamento do apóstolo não foi impedimento para que ele pregasse o Evangelho. Não era impedimento. O texto que lemos nessa noite está dentro desse contexto, ou seja, Paulo preso em uma prisão residencial, algemado com um guarda. Então, é nesse contexto que o apóstolo Paulo se encontra preso, algemado, soldado do seu lado ali, e de dentro da prisão, dentro desse contexto, ele escreve aos Filipenses. E no versículo 12 que nós lemos, ele diz para a igreja que estava muito preocupada com ele: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. A igreja de Filipos estava preocupada com Paulo. Possivelmente eles ouviram os rumores infundados sobre a maneira do seu tratamento lá dentro da prisão. E Paulo desejou que eles entendessem a verdade exata, como de fato, o que estava acontecendo lá de fato, como ele estava. E aquilo que poderia ser muito ruim para o Evangelho se inverteu. Por isso que ele diz: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do Evangelho. As coisas se inverteram. Provavelmente Paulo já havia sido chamado aqui para se defender e defender as doutrinas do Evangelho. E com isso, com a habilidade que Paulo tinha, com a sabedoria que ele tinha, e debaixo da direção de Deus, nesse momento difícil de sua vida, acaba lhe servindo para o progresso do Evangelho. Então, algo que poderia ser muito ruim para o progresso do Evangelho se inverte. E aqui está o ponto da nossa mensagem. Meus irmãos, é claro que o nosso isolamento, o nosso contexto, não se compara, não chega aos pés do que Paulo estava vivendo, é outro contexto. Mas nem por isso não podemos deixar de pegar como exemplo. Paulo poderia não ter produzido tanto dentro da prisão como ele produziu, pois, como disse, foi de dentro da prisão. Ele escreve 4 cartas que vivem sobre gerações, pastores, épocas, igrejas. Possivelmente, se Paulo não estivesse preso, confinado, ele não escreveria essas 4 cartas riquíssimas. Deus o colocou nessa prisão. E aqui está um ponto interessante. E Paulo aproveitou esse momento para semear a vontade de Deus. Foi o diabo que colocou, foi Deus que colocou. Porque ali houve o progresso do Evangelho. Então você vê a mão de Deus. Portanto, eu digo nessa noite, nesse momento de pandemia, de crise, de perturbação, de preocupações, a igreja, os pastores precisam aproveitar esse momento e procurar entender o que Deus quer fazer. Você, como igreja, precisa procurar entender o que Deus quer fazer conosco, a sua igreja, nesse momento. Quem sabe o que a igreja realizar nesse período de isolamento vai refletir para outras gerações. Meu primeiro ponto nessa noite é: procure entender esse momento em sua vida como igreja que você é. Isso é importante. Quantas famílias eu estava observando nunca se reuniram para fazer um culto familiar e agora estão fazendo por conta desse momento. Quantos pastores que estavam agitados com tantas coisas por causa do ministério, mas que por conta desse momento estão priorizando a família. Quantos há tempo não separam momentos específicos para orarem, para falarem com Deus, mas que agora estão orando por conta desse momento. Meus irmãos, como os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos mestres, as falsas igrejas, verdadeiras sinagogas de Satanás estão perdendo por conta desse momento. Estão perdendo. Portanto, nós precisamos entender o que Deus está fazendo por trás de tudo isso que tem acontecido nesses dias. Creio eu que Paulo entendeu muito bem. Porque você não vê Paulo
murmurando. Você não vê isso. Você não vê Paulo orando para sair da prisão, pedindo a Deus para sair da prisão. Não vemos Paulo pedindo à igreja que ore para que ele saísse da prisão. Não vemos Paulo repreendendo o diabo como muitos estão repreendendo, né, essa pandemia. Vemos um Paulo firme, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, consciente do seu papel como igreja e trabalhando de dentro da prisão, em seu confinamento, para que o Evangelho avance. Quero que saibam, disse Paulo, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para um progresso do Evangelho. Que coisa tremenda. Versículo 13, Paulo diz, como resultado de quê? Do progresso do Evangelho, né? Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. O Evangelho progrediu tanto que chegou a esse ponto. O palácio todo conheceu, né, o Evangelho através da prisão de Paulo, ou seja, em consequência da defesa pública que ele foi obrigado a fazer as suas doutrinas do Evangelho. Foi exposto por conta disso a toda a corte, ficou sabendo também, toda a cidade ficou sabendo, conhecendo a história de Paulo, que ele estava ali na prisão por causa de Cristo. E na sua defesa ele falou do Evangelho. Então, todo o palácio tiveram acesso ao Evangelho, a Jesus Cristo, por causa da prisão de Paulo. E o texto confirma o que eu estou dizendo. Como resultado, versículo 13, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Meus irmãos, por causa desse momento da vida de Paulo, o nome de Cristo ficou conhecido por toda a guarda do palácio e outras pessoas também. Não sabemos se pessoas se converteram com o progresso do Evangelho. Provavelmente sim, né? Digo no palácio. Não temos assim algo registrando bem claro nos textos, mas no final desta carta temos uma pista que pode indicar que já havia cristãos no palácio, esse é um ponto, ou então conheceram o Evangelho nesse período, quando Paulo anunciou o Evangelho. Lá no finalzinho da carta, no capítulo 4, versículo 20 e 22, diz o seguinte: saúdem a todos os santos, ou seja, aos crentes, né? Aos cristãos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Versículo 22, preste atenção. Todos os santos, ou seja, os crentes, enviam saudações, especialmente, olha o que ele diz, especialmente os que estão no palácio de César. Esses crentes que estavam no palácio de César, ou já eram convertidos antes de Paulo chegar, ou se converteram através do progresso do Evangelho no palácio. Mas o ponto é, Paulo aproveitou esse momento para pregar o Evangelho. Paulo aproveitou esse momento para falar de Jesus. Eu queria te dar um conselho nessa noite. Faça vídeos como esse, caseiros, aproveitando esse momento para falar de Cristo. Mande para pessoas que há muito tempo você não vê, sabe aquela pessoa que era o seu amigo, um conhecido, um parente, que há muito tempo você não vê. Mande. Tem pessoas que já estão se sentindo muito isoladas, já não estão se sentindo bem neste isolamento. Mande para elas e anuncie Cristo, faça o nome dele conhecido por essas pessoas. Quem sabe aquele familiar que já vivia isolado. Existem familiares que já vivem isolados, e com esse isolamento, então, a coisa piorou. Envie um vídeo, levando a palavra de refrigério, anunciando Jesus a esta pessoa, um amigo de trabalho que você sabe que é uma pessoa solitária, e com esse isolamento, então, a coisa piorou. Fale de Jesus para ela, faça com que o Evangelho avance nesse momento. Quem sabe um filho
Seu que está distante, e quando você teve a oportunidade de pregar, você nunca falou de Jesus, e o tempo foi passando, ele saiu de casa, mande um vídeo para ele nesse momento, anuncie Cristo. Vamos fazer que o Evangelho avance nesse momento. Igreja do Senhor, vamos procurar entender o que Deus quer fazer nesse momento. Paulo entendeu muito bem. E por conta disso, o Evangelho avançou. A igreja pode usar esse momento para que o Evangelho avance. Bom, no versículo 14, Paulo de dentro da prisão, muito bom sempre frisar isso, algemado, junto com um soldado, ao escrever esta carta para os filipenses, ele relata: e os irmãos, em sua maioria, versículo 14, motivados no Senhor, pela minha prisão, estão anunciando. Eu fico imaginando a alegria de Paulo, a palavra, com maior determinação e destemor. Meus irmãos, o que eu acho interessante é que, se nós não observarmos os detalhes de toda a carta de Paulo aos Filipenses, você não percebe que ele está preso pela sua tranquilidade, pela paz, por tudo aquilo que ele faz e relata. Observe o que ele diz com calma. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando, olha só, a palavra com maior determinação e destemor. Paulo de dentro da prisão, pela sua prisão, ou seja, pela maneira que ele estava vivendo na prisão, seu estilo de vida, com Deus agindo na vida dele, motivou uma quantidade de irmãos. Detalhe, não todos, mas a maioria. Pois o fato é, em toda a igreja, tem aqueles que nada é capaz o suficiente para motivá-los. Toda igreja, com Paulo foi diferente. Mas Paulo diz que a maioria, motivados no Senhor, pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. E agora, meus irmãos, diante desse versículo, eu aponto primeiramente para mim e pergunto: será que a minha vida nesse momento de isolamento, como pastor de uma igreja responsável por um rebanho, tem motivado alguns? Nem vou ousar dizer a maioria, mas alguns, a anunciar a palavra com maior determinação e destemor nesse confinamento que estamos vivendo? Será? Eu espero que sim. Eu espero que muitos estejam sendo influenciados, motivados pela minha vida, pela graça de Deus na minha vida. E você? Será que tem sido alguém que, quando as pessoas olham para você, para a sua vida, nesse momento que estamos vivendo, será que aqueles que conhecem a Cristo se sentem motivados para anunciar a palavra de Deus com a determinação e destemor? E aqueles que não conhecem a Cristo, será que ao olharem para você se sentem motivados a conhecer esse Jesus que você anuncia? Será? Eu espero que sim. Eu espero que sim, meu irmão. Que nessa noite possamos aprender com esse homem de Deus a ser igreja de verdade, mesmo no isolamento, que independente de qualquer contexto, isolada ou não, presa ou livre, possa anunciar o Evangelho, que o Evangelho possa avançar a cada dia através das nossas vidas. Amém? Que Deus possa gravar essa palavra no seu coração, nesse tempo que nós estamos vivendo, que você entenda que mesmo nessa posição a igreja pode avançar, o Evangelho pode avançar. Tudo isso pode contribuir para o avanço do Evangelho. Amém, meus irmãos? Que Deus os abençoe rica, abundantemente, e que Ele possa lhe abençoar durante toda a semana. Amém? Boa noite e até a próxima mensagem.